Boa noite a todos. Hoje, dia 22 de janeiro de 2013, vamos aqui começar a nossa análise de hoje. E como sempre, pelo Ibovespa. O Ibovespa hoje teve uma queda de 0,33% negativo, no campo negativo, porém ainda está se mantendo acima das médias de 17 períodos. Essa acumulação do Ibovespa aqui tem só um pequeno problema. Enquanto ela ficar lateralizando, os fractais começam a dar divergência de venda. Então, se nós formos observarmos aqui, se a gente der uma olhada, se ela continuar lateralizando, vai chegar um momento em que o MACD vai cruzar. E aí a venda vai começar a apontar no gráfico de todo mundo, e aí o Ibovespa vai tender a cair. Então, se o Ibovespa tiver de se recuperar, que se recupere logo, porque senão o Ibovespa vai novamente entrar em canal de baixa. Pelo gráfico semanal que a gente observa mais ou menos isso, né? Por quê? Porque o Ibovespa ele fez um movimento de alta. Deixa eu tirar isso aqui para melhorar. O Ibovespa fez um movimento de alta, fez um fundo, fez um topo que não foi maior que o topo anterior, ficou ali mais ou menos do mesmo tamanho, não foi considerável, não foi expressivo, e nada custa ela vir fazer uma onda 3, um pivô de baixa, visto que esse topo é menor do que o topo anterior. Então, pelo gráfico semanal, a coisa do Ibovespa começa a querer ficar feia. Por quê? Porque o ideal seria que ela rompesse nitidamente o topo anterior. Que ela fizesse pelo menos um movimento assim, no mínimo. Para que ficasse claro esse rompimento. Se nós formos analisar aqui o rompimento do Ibovespa, está no mesmo nível. Praticamente. Imperceptível. Se nós formos considerar o topo, piorou. Está no mesmo nível. Então, o ideal é que o Bovespa ela rompesse esse topo aqui. Esse topo desse dia aqui. Então, aqui eu vou apagar para a gente ver que o Bovespa não conseguiu fazer esse rompimento lá próximo aos 64 mil pontos. 63.500, 64 mil pontos, pelo gráfico semanal. Então, o Ibovespa deve logo subir. Por quê? Porque senão os fractais do MACD vai cruzar para baixo e aí vai tender a entrar em onda de baixa. Eu vou aproveitar esse vídeo para explicar também algumas coisas sobre esse MACD que eu utilizo, tá? Para ficar um pouco mais claro, que eu sempre falo assim, e o MACD é muito interessante o funcionamento dele. Inclusive eu cantei um trade errado em Uzi Minas. Eu falei compra em Uzi Minas, eu cantei um trade errado, porque eu observei que o MACD no momento da entrada, eu acabei não observando o MACD, eu só olhei a parte de cima do gráfico, e foi um erro e eu vou me corrigir aqui daqui a pouco. Então, continuando nas ações que eu estou posicionado, Pomo 4 aí continua matando a gente de raiva, né? É uma ação que sobe, você acha que vai subir, aí devolve tudo, aí fica aí 5 dias aí meio que variando pouco, mas o importante é que ela não está caindo. E nós não fomos também estopados. Nosso stop encontra-se a R$ 12,36, abaixo desse fundo deste dia aqui, do dia 9 de janeiro. Então nós estamos aí contando, pelo menos está subindo aí as médias estão subindo. O MACD está cruzado para baixo, porém é isso que eu vou explicar hoje. O MACD cruzado para baixo numa tendência de alta não significa muito, porque o MACD é uma figura de reversão de tendência. Isso nos traz perigo a partir do momento que ela romper o fundo anterior. Então, se ela romper aqui este fundo, com este MACD cruzado para baixo, aí muito provavelmente ela vai fazer ondas grandes de baixa. Então, o MACD já está cruzado. Ela tem que continuar ou se mantendo no mesmo preço, aí, ou
deixa eu mudar a cor, ou se mantendo no mesmo preço, ou subindo. Porque se ela resolver cair e atingir aqui 12,36, nesta região dessa linha verde, a coisa começa a ficar muito feia para ela, porque ela vai tender a dar umas pauletadas aí para baixo. O MACD já está cruzado para baixo. Por outro lado, nós temos a vantagem também do seguinte: o MACD ele não cai infinitamente, ele tem um suporte lá embaixo. Então, se o preço se mantiver lateralizando e o MACD caindo, vai chegar uma hora que ele vai parar de cair. E aí, quando ele cruzar de baixo para cima, ela vai tender a subir com força. Então, observe que esta divergência, que a gente chama isso aqui, divergência de MACD, porque o preço está em alta e o MACD está cruzado para baixo. Essa divergência significa nada mais, nada menos o seguinte, do que um alívio no fractal. Então, tem muita gente aqui nessa região realizando lucro. Tem muita gente que comprou a ação lá embaixo e está segurando o preço da ação nessa região porque está somente vendendo a ação e não porque a ação em si está em tendência de baixa. Então tem 1.000 pessoas lá que compraram a ação a R$10, chegou a R$12,90, está achando ótimo. Começou a vender as ações. Então enquanto ele não aliviar, ele está mostrando que tem muita gente vendendo, que está com vermelho cruzado acima de roxo, abaixo de roxo, ele está aliviando. Vai chegar um momento que essas pessoas, que a maioria das pessoas que compraram a ação lá atrás, não vai ter mais essa ação e o preço vai estar cotado somente de pessoas que compraram nessa região de 12, dando um novo fôlego para a ação voltar a subir. Então o MACD ele pode corrigir, deixa ele corrigir. Eu não quero que o preço passe 12,36. Não por causa do meu stop, mas porque se passar 12,36, essa ação vai tender a entrar em tendência de baixa no gráfico diário para trazer o gráfico semanal mais profundo dentro das médias, lá para 11,40, R$11 nessa região. Então eu acho o seguinte, que Pomo 4 ela no mínimo tem que se sustentar acima de R$12 ou 12,36. Por quê? Porque se ela atingir o fundo anterior, ela vai dar um stop, vai dar um start de venda no caso, e com um fractal MACD cruzado para baixo. E este cruzamento para baixo, como eu falei, está desfavorecendo nesse momento. Porque ela está se mantendo nessa região porque tem muita gente ainda comprando o que todo mundo está querendo vender. Então vamos aí continuar em relação a nosso aguardo para que todo esse tempo aqui seja de realização, para que ela comece a dar uma subida aí pra gente. Vamos torcer para que ela suba nos próximos dias aí, porque está cansado. E o MACD está bem divergente, está bem aberto. Ela está aqui em 0,5. Uma região que ele costuma cruzar para cima é a região do zero, então ele tem ainda muito espaço para dar uma corrigida aí. Vamos ver aí o que vai acontecer. Outra ação que nós estamos posicionados é a Even 3. Nós compramos a R$ 9,60. Ela está cotada aqui a R$ 9,73. Hoje ela subiu 0,1%. E é uma ação que está aí nos dando lucro pequeno ainda, de 2,42% de lucro, mas está aí se mantendo em uma linha de tendência de alta. Isso é um comportamento normal, deixando sombra para baixo, querendo aí mostrar força. Ela chegou até a tocar na região aqui de 9,60, mas sentiu resistência e acabou subindo novamente. Outra ação aí que o colega Rafael chamou a atenção, da empresa de Eike, a CCX C3, que mexe com carvão, como eu falei, não tem nenhuma análise técnica que mostre isso aí. Hoje fez um gap absurdo de alta, né? Hoje ela subiu mais 22%, ontem ela tinha subido mais de 44%, e está aí, estou de fora, não tem nada que consiga prever este movimento aqui em CCX C3. Então, uma bela ação, uma bela subida. Quem comprou nessa região aqui está com mais de 100% de lucro. Tá de parabéns aí pela operação. Só que a gente ficou de fora, nós não vimos e também não conseguiríamos entrar pelo nosso método,
pelo menos o método que eu utilizo. Outra ação que a gente também está de olho aqui, a BBAS3, ela agora começou a corrigir de verdade. É uma ação que eu venho dizendo há bastante tempo que eu estou esperando ela chegar aqui nos 24,50, 24,30, para que aí ela dê uma relação de risco-ganho bacana, para a gente poder entrar comprado nela aqui para os próximos dias. Vamos acompanhar. Provavelmente pode acontecer até dessa semana ainda, a BBAS3 nos dá aqui um sinal de compra. Ela está corrigindo agora, um movimento natural, é insustentável aquela subida toda, mas vamos esperar a BBAS3. Uma pena não ter entrado nessa operação, né? A gente estaria ganhando aqui no mínimo 15% de operação em um mês, mas fazer o que, né? Pelo menos eu fico feliz de nós termos visto, e isto também, eu não preciso entrar na ação para ficar feliz. Quando a gente faz uma análise que você vê dar resultado, faz bem pro ego você acompanhar a ação e subindo. Por mais que você não esteja dentro, por falta de dinheiro, ou porque não conseguiu programar a compra no dia anterior, ou a internet falhou, o home broker não funcionou, mas pelo menos isso não pode nos trazer tristeza, tem que trazer alegria. Porque se nós estivéssemos dentro, estaríamos ganhando muito dinheiro, e também porque a nossa análise técnica está funcionando bacana. Então é uma ação aí que eu não entrei, porque na época eu estava sem grana, mas que está aí numa bela... Eu cantei em vídeo essa operação. Outra ação também que está em linda tendência de alta é a CCRO3. Inclusive foi uma ação que eu fui estopado. Eu entrei aqui no rompimento desse... Eu vou aqui até desenhar aqui como é que foi minha operação nessa época. Eu entrei aqui no CCRO3 neste dia aqui. Eu vou colocar aqui a setinha. Eu coloquei aqui, eu entrei aqui neste dia e deixei o meu stop nesta região aqui. E aí ela subiu, bacana, só que saiu notícia da CCRO3 que o governo ia diminuir as taxas de... Ela é empresa de pedágios, né? Enfim. Aí pela notícia, ela acabou me estopando neste dia aqui, como a gente pode ver. Mas a notícia depois foi diluída, né? As pessoas mesmo assim refizeram os cálculos e viram que ainda assim é uma empresa bacana, e ela aí estourou bastante e nós ficamos de fora desse trade por causa de notícia, porque pela nossa análise gráfica a gente também estaria ganhando dinheiro nessa ação. Fazer o que? Acontece. Outra ação que Rafael chamou atenção foi a Lupa 3. E aqui, Rafa, é o que eu quis dizer, ó, de se entrar nessas operações, porque acaba dificultando. Como é que você compra uma ação aqui nessa região? O candle é muito grande, não te dá oportunidade de colocar um stop em um lugar que preste. Então hoje ela abriu com a gap de alta ontem e hoje ela já fechou seu gap aí. E eu acredito que ela ainda vai cair bastante. Então a operação que ela sobe em 2 dias, devolve tudo no outro dia. Então assim, essas operações assim de especulação, às vezes não é tão bacana nós ficarmos dentro. HFIS é um papel que Rafael também tem. Ele está com o stop aqui a R$ 4,55, abaixo desse candle aqui. E estava pensando em trazer o stop para o fundo desse candle. Olha, se fosse eu traria. Se fosse eu traria. Porque se a ação abaixar, fizer um fundo menor do que esse, ela já vai estar abaixo da média de 34 períodos. E aí eu acho que não fica legal, graficamente falando, vai ficar uma coisa... Eu vou desenhar aqui para a gente ver como é que ficaria. Ó, se você colocar o stop aqui, Rafael, vamos botar aqui uma linha, nesta região. Imagine que se ela tiver mesmo de descer, olha como é que vai ficar uma coisa esquisita. Vamos supor que ela faça isso. Entendeu? Quebra um pouco o padrão de uma bela tendência. Fica uma coisa meio parecendo uma consolidação. Entendeu? Eu acho que se ela romper isso aqui, ela vem buscar esse seu stop cá embaixo, em 55. Então suba mais um pouco aí seu stop, garanta mais um lucro, né? Porque eu faria isso, porque eu não estou gostando muito dessa operação
em Gafisa. Então é uma coisa meio estranha. Porque se ela tiver forte mesmo, ela não vai descer mais do que isso aqui não. Eu creio que ela deve parar aqui, ó, na região de 4,80. Ela deve fechar esse gap aí. Por 4 centavos ela não fechou esse gap. Então ela deve vir aqui a 4,80 no máximo, na minha visão. E voltar a subir. O Markedinho está forte, está mostrando força, né? Enfim, eu acho que eu colocaria aqui. Porque se ela tiver de vir aqui, vai estar uma coisa feia, graficamente falando. E se ela tiver de subir, muito provavelmente ela vai subir daí para agora. Daí para amanhã, depois de amanhã, porque o que está impedindo ela ainda, eu creio que seja esse gap aí que estava. Mas ela já veio corrigir bastante, já subiu de novo, né? Não fechou na mínima, enfim. Eu acho que o volume diminuiu também. Observe que o volume tem diminuído. Eu subiria esse stop, porque com esse volume caindo, pode ser o seguinte, que poucas pessoas estão querendo pagar este preço. Observe aqui, ó. Olha só, como o volume dia a dia tem caído. Então, significa que poucas pessoas estão querendo pagar o preço dela lá em cima. Então, pode ser que ela venha fazer correções. E eu, por sua segurança, por esse conjunto de coisas, eu colocaria 4,67 meu stop aqui no fundo desse candle, aqui 1 centavo abaixo do fundo desse candle. Somente isso. Aquela ação que não deu para entrar porque eu não abri no domingo, KLBN4, também está indo bem, despontando, fiquei de fora. Mas é isso mesmo. Acontece. Fazer o que? Acontece. Então, a ação que... E, para finalizar, uma análise que eu cantei errada. Então, aqui também não é só para falar dos acertos, vamos falar dos nossos erros. E eu vou explicar por que eu cantei essa ação errada. Eu disse no vídeo gravado por nós que se a ação... que nesse dia aqui, eu gravei um vídeo dizendo o seguinte: se ela fizer uma nova máxima, ela vai dar compra. A Uzi Minas vai dar compra. Ou seja, então ela daria compra. Deixa eu botar de verdinho. Ela daria compra neste dia aqui. A Uzi Minas. Só que, pela minha... Eu não sei por que motivo, eu não olhei para baixo do gráfico. Né? E observe aqui o que eu digo. Ó. Vou trazer uma linha reta. O MACD já estava cruzado para baixo. Então isso significa que essa compra não é uma compra feita com força. Porque o que o MACD está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: olha, João, o preço subiu, mas a maioria do pessoal, pela média, pela volatilidade, está querendo vender a ação. Entendeu? É como se ele fizesse um cálculo a longo prazo em 72 e 34 períodos, com a média de 17, de quantas pessoas compraram há 72 períodos atrás e qual a média de ganho dessas pessoas. E agora e quando ele cruza para baixo, significa dizer o seguinte, que está mais interessante a venda desta ação do que a compra. Então, o MACD aqui, ó, disse venda, não disse compra. Disse venda. Só que você não ia vender a ação fazendo uma máxima. A gente tem que vender quando fizesse uma mínima. Então ela deu sinal de venda quando rompesse a mínima anterior. Então a venda de Uzi Minas, na verdade, ocorreu hoje. E ela aqui para a gente ficar de olho nelas nesse sentido. Quando ela subisse e corrigisse para fazer um fundo menor do que o anterior, a gente entraria vendido. Não deixou um stop legal aqui para quem entrou hoje, né? Pelo gráfico diário não deixou. E observe que ela caiu muito, caiu com força. Já está lá testando o fundo de mais de semanas atrás, né? Enfim, eu creio que a Uzi Minas deva fazer uma correção muito forte, um volume alto nessa venda. Tem muita gente realizando aqui. Enfim, isso aqui foi um trade que eu cantei errado. Eu não sei por que motivo. Eu poderia ter feito uma análise assim. Olha, a Uzi Minas martelou, mas não vou entrar na compra porque o MACD está fraco. Está indicando fraqueza. Não está me permitindo comprar. Porque
porque não está vendo a união de MACD com o preço, está vendo divergência. E operações de divergência é mais complicado. Deixa eu tentar ver aqui uma ação. Deixa eu ver aqui uma ação. Aqui, ó, Banco do Brasil. Quando a gente cantou aquela operação de compra no Banco do Brasil, foi nesse dia aqui, ó, o MACD estava cruzando, ó. Vou botar aqui retinho. Pronto. Olha o MACD cruzando. Aí. Foi esse dia que deu a compra da linha verde. Então a gente observa que esta compra foi uma compra sincronizada entre o preço e o MACD. A Usiminas não. Não houve sincronia de compra com o MACD. Como eu mostrei aqui anteriormente, puxando essa linha, uma linha assim, você percebe que não, que o MACD está cruzado para baixo. Outra compra, Even 3. Olha o MACD autorizando compra. Aqui. Está cruzado para cima. Então essas ações, essas operações que a gente faz com a união do MACD e do preço, são operações que têm muito mais chance de dar certo. Entendeu? Por quê? Porque ela está autorizando tão graficamente como o preço está mostrando força. Então é somente isso. Vamos ficar bem de olho. Eu vou dar para falar um pouco mais do MACD nas próximas operações. Eu tenho dito pouco porque devagarzinho a gente vai mostrando aí as operações. A BBDC também é uma ação que o MACD está autorizando compra e está formando um topo histórico novo, né? É uma ação também que eu estou de fora. E vamos continuar aí caçando para ver qual a nossa próxima operação. Então espero que tenham entendido. Um grande abraço a todos. Até o próximo